Você já conhece essa marca aqui já? Esse símbolo? Já conhece? Já sabe que é uma escola de música? Você ainda não conhece? Então, hoje eu vou contar pra vocês uma breve história. Fala pessoal! Pra quem não me conhece, meu nome é Davi Alves, eu sou o CEO da Music Room. Você já conhece essa marca aqui já? Esse símbolo? Já conhece? Já sabe que é uma escola de música? Você ainda não conhece? Então, hoje eu vou contar pra vocês uma breve história. Bom, a história da Music Room, na realidade, ela começou quando eu tinha 12 anos de idade. Porque foi ali que deu início ao meu projeto, né? Esse grande sonho que eu tinha desde os meus 7, 8 anos. Eu já tinha esse sonho de ter uma escola, né? Eu lembro que quando tinha almoços em família, eu e meus primos ficavam ali brincando de tocar, brincava que era tipo um culto, e aí cada um pegava um instrumento, só que eu levava isso muito a sério, né? Eu pegava ali um pedaço de madeira, tal, fazia que era bateria, a gente pegava vassoura, fazia que era guitarra, violão. Então, a minha história na música iniciou ali, né? E o projeto da escola também, porque naquela idade, por mais que eu era novo, eu já tinha um sonho de ser professor e de ter uma escola também, né? E aí, quando eu completei 12 anos de idade, o meu pai colocou eu para fazer aulas de música em uma escola, e aí que deu início a esse grande sonho, esse grande projeto que hoje é a Music Room. Aos meus 12 anos de idade, eu iniciei fazendo aulas de bateria, e eu me recordo que no começo foi muito difícil, porque eu não tinha instrumento, nem baqueta eu tinha na época, né? Então eu estudava com a mão na perna, na cadeira, em qualquer outro lugar, na mesa. Só que eu nunca deixei de estudar por isso, nunca dei desculpa nessas coisas, tipo, eu dava um jeito de estudar, entendeu? E pra mim foi muito difícil isso aí, porque com 12 anos eu comecei a tocar e eu já sabia que Deus tinha um projeto na minha vida nessa idade já. Por quê? Sempre começou a aparecer eventos pra mim tocar e eu tava começando. Então aparecia, tipo, na escola onde eu fazia aula, aparecia eventos em que eu ia ter que apresentar. Então eu sabia que eu precisava estudar e precisava tocar. Só que eu não tinha instrumento para estudar as músicas, então como que eu iria fazer isso, né? E mesmo assim eu continuei e pegava as minhas apostilas, eu dava um jeito de pegar uns pedaços de madeira, cabo de vassoura, cheguei a quebrar um cabo de vassoura do tamanho de uma baqueta para estudar. E assim foi meu comecinho da caminhada. Aos meus 13 anos, o meu pai chegou para mim e falou para mim que ele tinha sido mandado embora da firma e que eu iria ter que parar as minhas aulas. Nessa época eu já estava fazendo também, fazia uns 3 meses, eu já estava fazendo aulas de violão também. E aí aquilo me entristeceu demais, né? Porque eu já sabia do meu sonho, eu já tinha o meu projeto. Eu já tinha o meu projeto na folha. Não era um projeto que estava aqui, ele já estava na folha, já estava no papel. Era só tirar o projeto do papel. E antes desse projeto chegar até o meu coração, eu creio que Deus já tinha esse projeto para mim antes mesmo de eu nascer, né? E aí foi onde que meu pai chegou, falou isso para mim e aquilo me deu uma baqueada demais. Foi onde eu dobrei os meus joelhos, orei a Deus. E aí, por incrível que pareça, no dia seguinte, né, o meu vizinho, que também era meu professor na época, o meu primeiro professor, chegou em mim e falou pra mim se eu queria trabalhar com ele na escola de música dele. Aquilo pra mim foi o máximo, porque primeiro que eu sabia que eu ia ganhar, né, um dinheiro por trabalhar lá, poderia pagar as minhas aulas, e o mais legal, eu iria trabalhar aonde eu mais queria, né, que já era uma escola. E aí topei, a gente foi, e resumindo a história, porque se eu for contar todos os detalhes, o vídeo vai ficar muito extenso mesmo. Eu trabalhei lá durante 5 anos, né? Trabalhei lá. Só que durante esses 5 anos, aos meus 16 anos, por aí, mais ou menos, eu já dava aulas de graça na igreja, dava aulas para amigos meus da escola. E esse projeto foi
começando, né? Foi assim do nada. Eu tava tocando violão dentro de casa e aí a máquina de lavar da minha mãe estragou. E aí um cara foi para arrumar a máquina e escutou eu tocando violão. Chegou lá na janela do meu quarto, perguntou pra mim: "Você que tá tocando?" Eu falei: "É eu mesmo." Aí ele falou assim: "Você dá aula?" Eu falei: "Não dou aula não." Aí ele falou pra mim assim, falou: "Cara, é que o meu filho ganhou uma guitarra dos Estados Unidos e eu queria colocar ele pra aprender." Aí eu falei assim: "Olha, eu até ensino algumas coisinhas, né? Porque eu também estou aprendendo. Mas se você quiser, traz ele aqui. Eu passo alguma coisa pra ele e tal." Eu falei assim: "Não, me fala o valor." Até então, eu não saberia que dava pra ganhar dinheiro com isso, né? E sabendo já que era um projeto, eu ter uma escola, tudo. Mas eu não tinha pensado nessa parte de ganhar do financeiro. Eu não tinha pensado nisso. Então eu não sabia que valor cobrar. Ele simplesmente falou pra mim assim: R$100, tá bom? Naquela época, R$100 era bastante, né? E aí eu cobrei dele R$100 e aí foi. Comecei a dar aula pra ele. Só que aí começou uma bola de neve, né? Porque ele vinha fazer aula, filmava, postava, outro vinha, veio através desse meu primeiro aluno, e um foi indicando o outro. Um foi indicando o outro e começou a vir. E resumindo, aos meus 17 anos eu já tinha uma cartela de alunos. Só que o mais interessante é que nessa época eu estava aprendendo ainda a tocar. Só que mesmo assim já vinha alunos. Então eu comecei a entender que realmente era um propósito de Deus na minha vida aquilo, né? O ensinar. E eu sempre tive muita vontade de ensinar e gosto muito disso, entendeu? Ajudar as pessoas. Tanto que nas aulas eu não ensino só música, mas a gente fala sobre tudo. Fala sobre a palavra de Deus, a gente fala um pouco sobre psicologia também, que foi uma área que eu gostei muito de estudar também. Empreendedorismo a gente fala. Então eu sempre gostei de ensinar em si. Porém a música é uma porta ali que as pessoas vêm e através disso a gente vai ensinando e trabalhando, né? E aí foi onde eu comecei a dar aulas, comecei a dar bastante aulas e aí começou a crescer o negócio, né? Eu dava aulas no quarto da minha casa e era muito engraçado porque às vezes os alunos chegavam para fazer aula e eu tava dormindo. Então os alunos chegavam, ficavam na sala de casa esperando até que eu arrumava minhas coisas, tudo. E até então eu dava aula só de violão, né? Dava aula só de violão porque eu não tinha bateria. Então eu fiquei dos meus 12 anos até mais ou menos 17 anos sem bateria. Ou seja, todo esse tempo eu estudava na cadeira. Porém eu não deixava de estudar. E eu estava fazendo aula ainda. E foi onde eu falei assim: poxa, eu tô dando aula de violão, mas na realidade o que eu gostava mesmo, e foi o primeiro instrumento que eu comecei, era a bateria. Eu falei assim: se eu aumentar mais uma modalidade, vai vir mais aluno. Porém eu não tinha bateria. Aí eu consegui comprar uma bateria, né? Achei uma bateria por um valor bem acessível para mim na época. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, eu vou comprar uma bateria. Só que aí veio uma história muito engraçada que os meus alunos ri pra caramba, porque foi assim: eu cheguei, né, falei pra ele, e aí ele falou pra mim assim: mas aonde você vai pôr? Não tem nem espaço pra pôr aqui dentro de casa? Aí eu falei assim: não, tem espaço no meu quarto lá no cantinho. Aí ele falou assim: mas lá não cabe. Eu falei: então faz o seguinte, então, a gente desmonta a minha cama e a gente põe a bateria. Aí todo mundo começou a dar risada, né? Porque falou: tá ficando louco? Você vai dormir aonde, né? Falei: eu durmo na sala, não tem problema, mas a bateria eu coloco aqui. Só que aí todo mundo ficou me chamando de doido, né? Falei: que cara doido. E eu tinha acabado de ganhar a cama, isso que era mais interessante. Tinha acabado de ganhar a cama. Aí eu peguei e falei: não, nós vamos desmontar. E a gente desmontou a cama, meu pai me ajudou, e eu coloquei a bateria lá no meu quarto. Foi onde eu comecei a estudar mais, aí eu já tinha o instrumento. Aí foi onde eu comecei a me dedicar muito mais na música. E começou a aparecer alunos, e eu dava aula. E aí começam as histórias engraçadas, né? Porque eu até então falei que ia dormir na sala, mas eu acabei dormindo no meu quarto. Então eu tinha que colocar o colchão pra mim dormir à noite. E quando eu acordasse de manhã, eu já tinha que correr, tirar o colchão de lá, acordar no outro quarto, porque vinha aluno pra fazer aula. E era muito engraçado, né? Porque, dar aula em casa é muito difícil.
né? Porque você acaba perdendo a privacidade, principalmente seus pais, sua família, todo mundo perde privacidade, né? E era muita gente que estava indo fazer aula comigo. E aí tinha vez que aluno chegava, meu pai batia na porta lá assim e falava assim, ó, seu aluno tá lá na sala esperando, e eu lá com o cobertor lá dormindo, então era muito engraçado. Ao mesmo tempo era muito constrangedor isso. Mas a gente foi, eu creio que Deus preparou isso para que eu aprendesse a lidar com isso aos poucos, né? Não foi um pulo do gato, foi degrau por degrau ali, foi sofrendo, aprendendo, crescendo, ganhando, perdendo. E isso é muito interessante para todos nós que quer começar um negócio e tem um sonho, né? E aí, um tempo depois, eu cresci um pouquinho a escola, então o que aconteceu? A gente saiu do quarto, mudei para a lavanderia da minha mãe, arrumei lá, fechei, aí já tinha ficado um pouquinho melhor, né? Já tinha outras modalidades, aí já tinha contrabaixo, já tinha teclado, que eu também dava aula. E aí, meu quarto, a gente voltou a ser quarto de novo, montei minha cama. Isso depois de uns 3, 4 anos, né? Aí voltou a ser quarto de novo, voltei a ter meu quarto. Mas aí olha que interessante, eu comecei a dar bastante aulas e começou a encher de alunos, vim bastante alunos, tudo por indicação, porque naquela época eu não divulgava, isso que era o mais interessante. E o que aconteceu? Conforme encheu bastante alunos, eu precisei chamar mais um professor para me ajudar. Né? Inclusive esse professor é o meu amigo Jonathan, ele que está me gravando agora. Dá uma oi, Jonathan. Opa, e aí, pessoal? Esse cara foi o primeiro professor que começou ali a me ajudar e eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Agradeço muito a sua vida, Jonathan, por tudo. E eu tenho que te honrar no vídeo, mano. Tenho que te honrar no vídeo. E aí ele chegou para me ajudar lá, dar aula, e tinha dias que ele dava aula lá na lavanderia e eu dava aula no meu quarto. Já tinha desmontado de novo a cama para dar aula, porque eu entendi que se eu tivesse mais uma sala, em um horário eu ganhava mais e tinha mais alunos, né? Em outro professor, teria outro professor também. Então, foi onde foi começando a crescer, né? E chegou um período que a gente tava ali no limite, tava tendo bastante alunos. A escola estava crescendo já, a gente já tinha uma estrutura, porém a gente ainda não tinha uma marca, a gente não tinha um nome, a gente não tinha uma página ainda no Instagram, a gente não divulgava, né? Porque tudo que vinha, os alunos que vinham, era realmente Deus que mandava, né? Era tudo indicação, um aluno e tal. E aí foi onde eu parei, analisei e falei, acho que chegou a hora da gente crescer, né? Abrir uma escola e ir pra cima. É a hora de tirar o projeto do papel agora. É a hora de dar o start. E foi aonde eu comecei a orar a Deus, buscar a Deus, porque eu queria um lugar, um espaço, eu queria que Deus me desse um nome também, porque eu sabia que o projeto era dele, não era meu, aquele projeto. Ele tinha um propósito na minha vida para que eu colocasse esse projeto para funcionar, mas eu sabia que não era meu esse projeto, era dele, porque desde pequeno eu já tinha isso comigo, né? E aí foi onde eu comecei a orar a Deus, buscar a Deus. E eu lembro até hoje que eu estava sentado na rede de casa lá, com meu caderno, e procurando um nome, né, para a escola. E aí eu conversando com Deus, falando assim, eu não consigo achar um nome, porque todo nome que eu acho, que eu coloco, eu vou pesquisar, já tem. E aí Deus me fez eu ali na hora recordar, desde o começo, onde eu dava aula, que era numa sala, uma salinha pequena, um quarto. Aí eu comecei a juntar as coisas, né? Quarto, sala, música. E foi onde Deus me deu esse nome, a Sala da Música, né? Que em inglês é Music Room. Foi onde surgiu esse nome, né? E graças a Deus, aí foi onde eu fui abrir o MEI. Nesse espaço que eu não contei, né? Porque aqui eu tô contando a história da escola, eu não tô contando basicamente a minha história. Porque se eu fosse contar a minha história, o negócio ia ser enorme o vídeo aqui, né? Mas aí eu tô contando a história da escola que começou em casa, né? Então eu tive que contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Mas teve muitas outras coisas, né? Entre acertos, erros, né? Caindo, levantando. Então,
teve muita coisa no decorrer desse tempo. Mas foi onde aí eu busquei, abri o MEI, né? Fiz uns cursos de empreendedorismo também, o Sebrae me ajudou bastante. E aí a gente foi profissionalizando o negócio. Criei uma página no Instagram, que hoje, graças a Deus, a página está crescendo, né? Tem bastante alunos que vêm de outros lugares. Eu cheguei a ter aluno da Bahia, da África, e é muito engraçado falar isso porque, como eu falei desde o começo, eu não divulgava esses alunos que vinham atrás, né? Eu simplesmente, a única coisa que eu fazia era postar um vídeo. E aí, nesse vídeo, o cara vinha, perguntava se eu dava aula, eu falava que dava. Então, foi onde foi engrenando, né? E Deus foi mandando os clientes, os alunos. E aí, em mais ou menos março, abril de 2021, 22, eu fui na imobiliária ver um local, né? E aí eu vejo muito Deus nesse negócio, porque eu gostei muito do lugar, era um valor acessível tal, na época pra mim, gostei muito do lugar, e aí eu orei a Deus e falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, mas no momento eu não tenho condição de abrir, mas eu creio que se for da tua vontade a gente vai abrir lá, e se não for, alguma outra pessoa vai alugar e vai ser de bom uso pra eles, né? Isso foi mais ou menos em março, em abril. Quando foi em novembro, isso é que eu tô falando de 2021, tá? 2021. Quando foi em novembro de 2021, eu voltei nesse mesmo lugar pra perguntar, né? E aí a mulher falou assim, não, tá lá ainda, tá alugando. Aí ela falou assim, vamos lá que eu vou te levar. Até então não tinha vindo, só tinha visto pela foto. E aí ela me trouxe, eu conheci o lugar, gostei mais ainda. Aí falei pra ela assim, ó, eu vou fechar com vocês. Só que agora eu não consigo. Eu falei assim pra ela. E aí ela guardou aquilo com ela, né? E aí beleza, eu fui pra minha casa. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em junho de 2022. Eu peguei e fui lá na imobiliária de novo, né? Falei, não custa nada, vou lá de novo, vou ver se tá lá ainda, né? Quando eu pisei na porta, aí eles vieram correndo, a mulher falou assim, o cara tava te procurando. Eu falei, opa, vai sair alguma coisa aqui, né? Daí ela falou pra mim, eu tava te procurando, perdi seu contato, veio várias pessoas aqui pra alugar o ponto, mas eu falava que eu já tinha uma pessoa pra alugar, e vai ser você. E a gente não quer saber como vai ser, tá aqui o contrato e vamos ver o que dá pra fazer. Falei, olha só como Deus tá no negócio. Aí foi onde a gente correu atrás das burocracias, assinamos e entramos. Né? Em julho de 2022 a gente entrou. Não esqueço até hoje a data, 30/7, foi a inauguração. E de lá pra cá a escola tem crescido de uma forma, tomado uma proporção tão grande que a gente até se assusta, né? Mas como eu falo, Deus é o dono dessa escola, tá? Eu falo pra todo mundo isso. Eu sou apenas um gerente, né? Que tô aqui pra organizar todos os processos, mas eu tô aqui ouvindo ele. O que ele fala, eu vou e faço. Então, se vocês verem algum dia, nossa, aí você abriu mais uma escola, nossa, sei lá, fulano que dava aula lá não tá mais, é porque eu procuro ouvir a voz de Deus. Então, o que Deus fala pra mim fazer, eu faço. E eu creio que vocês vão ouvir ainda falar muito desse nome, Music Room. Vocês ainda vão enjoar de ver essa marquinha aqui, ó, que foi Deus que deu também, tá bom? Pessoal, eu contei bem pouco aqui, eu acho que eu devo ter esquecido um monte de parte aí. Mas só pra vocês entenderem que essa escola, ela não é minha, tá? Essa escola é de Deus e eu tô aqui pra honrar o nome dele, porque foi ele que me deu. E eu sou o CEO da Music Room, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre os cursos, se você quer fazer parte dessa escola, dessa família que eu chamo, eu não chamo de escola, eu falo que é uma família aqui, né? Que todos nós que trabalham aqui, e hoje nós somos em 10, né? Somos em 10 professores. Eu falo que a gente é uma família e que os alunos também, quando eles, a partir do momento que eles assinam um contrato para fazer aulas, eles se tornam na nossa família. Então aqui a gente conversa, a gente troca ideia, a gente conversa sobre tudo, fala da família, fala de negócios. Aqui, a escola em si, a gente não procura ensinar só música.
o ponto oficial aqui é a música, né? A gente quer ensinar música, só que a gente é uma escola diferente, tá? E eu prezo muito isso. A galera vem fazer aula e por que eles gostam da nossa escola? Porque quando eles entram na sala de aula para fazer aula, a primeira pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você está aqui? Por que você quer aprender a tocar violão? Um exemplo. Que a gente tem diversas modalidades aqui também. E aí eles falam simplesmente: professor, eu vim aqui, na realidade não é nem para tocar violão. Eu vim aqui porque eu tô com um problema emocional e eu precisava disso. Então aí eu sei qual é a necessidade do aluno e é onde a gente trabalha em cima disso e a gente faz aula de violão, mas a gente procura entender qual é a necessidade do aluno. Professor, eu quero um dia ser músico. Beleza, toma a teoria, vamos pra cima. E aí a gente procura atender a necessidade do aluno, porque como eu estudei também em vários lugares, eu entendi que não se trata só disso, você entendeu? Igual a gente vai pra escola pra gente aprender, a gente aprende diversas modalidades lá, matemática, português. Só que a gente aprende na escola também? A ter relacionamentos com pessoas. A gente aprende que a gente não pode fazer um bullying com um amigo. A gente aprende a viver em comunhão ali com a comunidade. A gente aprende diversas coisas. E quando eu ia fazer aula de música, eu entendia que eu entrava na sala, o professor me passava a lição, eu ia embora, estudava e voltava na outra semana. E não é isso que a gente quer aqui. O que a gente quer aqui na Music Room? Que o aluno ele esteja aqui todos os dias. Ele vem estudar, a gente abre a porta para ele estudar todos os dias, se ele quiser. Ele vem fazer aula, ele não sai daqui sem tomar um café, toma um suco, come um pão com a gente. Então aqui a gente trabalha de diversas formas. Vem aqui para aprender música, acaba saindo daqui com uma ideia nova para o empreendedorismo dele, para a empresa dele. Ele vem fazer aula, ele ganha um brinde, alguma coisa. Então a gente quer fazer uma coisa nova e a gente tá mudando essa cara. A gente veio para mudar, a gente veio para inovar. A gente não tá aqui para ser o mesmo, a gente vai ser diferente. Então, galera, eu quero agradecer vocês que assistiram esse vídeo e conheceram um pouquinho da história da Music Room e dizer para vocês que essa escola de música, ela não é igual às outras e não vai ser igual às outras, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar o que Deus coloca no nosso coração e a gente tá aqui para inovar e mudar o jogo.